Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Este podcast tem o apoio do Promovil, promovil.com.br. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. Olá, e hoje falaremos de cronograma. Cronograma é um elemento fundamental, como gosto de falar, na área de produção de eventos. Ele norteia o cliente, norteia os produtores, as agências e norteia os fornecedores. É com ele que montamos a estratégia de montagem e desmontagem e inclusive a operação do evento, porque temos cronogramas macro, que enxergam quando começa, o que faz durante e quando termina, e temos os cronogramas detalhados por fornecedores ou por operação. E vamos falar dele nesse episódio de hoje de Foco em Produção. Cronograma. Quem nunca fez um? Cronograma basicamente é um elemento numérico e hoje em dia muito visual, aliás, há alguns anos muito visual. É nele que muitas empresas se baseiam para pensar nos seus projetos, porque eles fazem uma linha de tempo racional, como o evento deve começar e como deve terminar. Enquanto isso, você tem um cronograma de montagem, que dia ela começa, que dia ela é entregue, que dia ela desmonta. Tudo isso integra um grande cronograma. Então, se você é o produtor executivo de um projeto, precisa ter todos esses elementos dentro do seu cronograma geral, ou seja, tem que ter uma visão macro do processo. Agora, se você vai trabalhar com parceiros de montagem, seja técnica, cenográfica, com fornecimento de soluções ou de brindes, ou até mesmo de mão de obra, de pessoal, aí você tem que solicitar aos seus parceiros cronogramas individuais para que eles possam compor o seu cronograma macro. Então, vamos falar um pouco sobre cada elemento, sobre cada cronograma que devemos trabalhar. Cronograma geral. Bom, se você está à frente da produção ou faz parte de uma produção, o produtor executivo ou a produtora executiva terá de pensar nesse cronograma geral. Isso inclui todos os fornecedores, todo o funcionamento da operação do seu evento, seja ele um congresso, um show, enfim, o que for, você precisa detalhar dia a dia, ele com 3 dias, 2 dias, ele com 15 dias. Você vai ter que detalhar o que acontece dia a dia. No caso do operacional do evento, ele transcorre de uma maneira mais simples porque é baseado na agenda. Geralmente o cliente traz quando é um congresso ou um festival, você tem as agendas e organiza. É claro que dentro de cada dia você pode ter ações como troca de equipe, troca de material, enfim, mudança de cenário, vai mexer ali, vai mexer aqui, e aí sim você tem que detalhar um cronograma geral do evento com esses movimentos. Isso norteia a sua equipe, ou se você faz parte de uma equipe, você acaba sabendo em que ponto está o evento e para onde ele vai. Bom, se você também é o produtor executivo ou produtora executiva, você precisa solicitar aos seus parceiros os cronogramas de montagem. Quando chega equipamento, ou se for um stand também, por acaso, vale a pena falar aqui essa vírgula, se for um stand, quando começa a montar no galpão, quando tem a pré-montagem, como é que é a montagem no pavilhão ou no espaço que o stand vai ocupar. E voltando, se você tem fornecedores que estão participando e tem sempre do seu evento, solicitar ao cronograma de cenografia, quando começa a montar a plenária, ou os palcos, ou etc, etc. Quais são os dias de montagem, carregamento, descarregamento, enfim, tudo que precisa compor um cronograma. Junte-se a isso a técnica, audiovisual, som, internet, rede, enfim, há uma série de detalhes que você precisa de fato organizar para inserir no seu cronograma macro. Isso é muito importante quando se fala de gestão de projetos, gestão de eventos. Então você tem que incluir de tudo, A e B, técnica, som, equipes e brindes, tudo isso tem que compor um grande cronograma, porque é a cartilha que todo mundo vai seguir no evento, desde o seu fornecedor ao seu produtor de campo, ao seu cliente, e às vezes norteia a montagem da agenda e ajuste de agendas. Então esse, para quem é produtor ou produtora executiva, você deve seguir a construção de um cronograma muito detalhado para que ele norteie seu time e para que tudo dê certo. E ninguém melhor que Ronaldo Maciotti para falar sobre sua experiência com cronogramas. Vlad e meus caros amigos de eventos, que tal falarmos do tão necessário cronograma? Alguns chamam de mal necessário, pois em primeiro lugar é uma batalha conseguir todos os prazos e detalhes técnicos
para elaborar um completo cronograma. Nele, colocamos todos os prazos com alguma sobra de tempo para refações ou imprevistos, mas nem sempre conseguimos esta manga, pois entre a criação, aprovação, produção e a construção do evento propriamente dito, existe um fator determinante e que poderá te obrigar a exprimir o cronograma. Qual é a data do evento ou o deadline que o cliente te passou? Esse é o grande problema. Assim como a verba do cliente, no cronograma, às vezes, somos obrigados a fazer caber todas as etapas de produção dentro deste plano. Um exemplo de cronograma apertado e inegociável foi numa convenção que produzi dentro de um navio de cruzeiro. Quando o navio de cruzeiro aporta, existe um timing inegociável para colocarmos todos os equipamentos de cenografia a bordo. A maré é o fator determinante. Se o navio não zarpar no horário previsto, ele poderia ficar retido no porto até o dia seguinte, o que causaria um prejuízo incalculável. O comandante é inflexível, previamente já deixa avisado. Quem não estiver dentro do navio na hora determinada, fica para trás. No cronograma desse evento, constava onde iria cada material, quem seria o responsável, onde pegava e onde colocava cada peça cenográfica, quais eram os acessos aos locais e etc. e tal. Mas esse cronograma nasce muito antes na confecção de layouts, visitas técnicas e principalmente aprovações por parte do cliente. O cronograma de um evento é uma coisa muito séria e estressante. A data do evento não vai mudar porque o cronograma está furado. Não importa de onde partiu o furo, o produtor é o responsável por zelar e cumprir à risca o cronograma. Afinal, datas como Natal e Ano Novo, por exemplo, não mudam porque não cumprimos o cronograma. Saiba mais no próximo Minuto Maciotti. Então, como bem disse Ronaldo Maciotti, todas as situações exigem um bom cronograma, exigem um timing perfeito, não só do cliente, como dos produtores e dos fornecedores. Sem isso, um evento está fadado ao erro. Não tenho a menor dúvida que a minha experiência do Ronaldo, que tanto falamos aqui no podcast Foco em Produção, ela tem o intuito de dizer a você: façam cronogramas reais, possíveis. Não inventem números, não inventem datas. Transcorram pela transparência, porque ele vai definir a entrega, ele vai definir como o seu cliente vê você, ele vai definir como você produz eventos. E esse foi mais um Foco em Produção com Vladimir Duarte e a presença do querido Ronaldo Maciotti. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal, visite focoemproducal.site e não perca nenhum episódio. Apoio do promovil.com.br.